Eu não vou dizer que a ciência esteja abalada, mas ela está sendo indevidamente respeitada ou até mesmo atacada, né? Claramente é nesse governo um comportamento obscurantista e autoritário, né? Esse pensamento obscurantista e autoritário, como eu disse, acopla isso com um sentimento que toda a comunidade científica brasileira está dominada pela esquerda, como eles falam, aparelhada pela esquerda. Isso é uma reação muito infantil, né? O método científico é rigoroso, exige profundidade. Então, muitas vezes, eu mesmo, no próprio governo, quando estava ainda no governo, ao avaliar, quando era perguntado para dar parecer sobre alguns projetos sobre os quais deveria ser dada prioridade, quando eu recomendava que fosse feita a consulta, por exemplo, à Academia Brasileira de Ciências, eu recebia como resposta que isso não seria feito porque seria uma resposta de gente da esquerda. Isso tem feito com que o governo tenha questionado várias vezes resultados científicos que são consolidados. Por exemplo, questionar o aquecimento global, com o chanceler dizer que não há porque foi na Itália e teve um dia frio, isto é absolutamente ridículo. Até é muito ruim para a imagem do país que altas autoridades tenham um desconhecimento científico desse nível e expressem isso de forma aberta, né? Então isso demonstra um certo desprezo, vamos dizer assim, pela ciência brasileira, que agora eu posso dizer é muito forte, certo? O prestígio internacional do Brasil cresceu nas últimas 3 décadas. Nós somos responsáveis pela produção de 2% de toda a produtividade científica internacional. Os nossos cientistas têm ganho muito prestígio internacional. Mesmo antes de minha exoneração, a comunidade científica brasileira já havia se manifestado fortemente. Quando houve, já no dia 3 de junho, houve uma entrevista do general Heleno com a BBC, acusando os dados do INPE de serem manipulados, entre aspas, houve uma forte reação da comunidade científica brasileira. A Academia Brasileira de Ciência, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, juntamente com mais outras 5 instituições científicas de grande prestígio, mandou uma carta ao presidente da República, com cópia para o ministro de Ciência e Tecnologia, para o ministro do Meio Ambiente e para o próprio general Heleno, reafirmando a credibilidade total dos trabalhos realizados pelo INPE e da sua importância, sua relevância no cenário internacional. Mas não houve resposta do governo a esta carta da Academia Brasileira de Ciências. Olha, eu fiquei extremamente indignado, né? Esses estudos do INPE, esses trabalhos do INPE, eu era apenas diretor, não são feitos por mim mesmo, mas eu conheço toda a equipe que faz isso, né? São pesquisadores de alto nível, não só respeitados no Brasil, mas internacionalmente, que têm uma dedicação enorme, né? E eu tive naquele até debate na Globo com o ministro Ricardo Salles, não aceitou, mas quando eu digo que os dados de uma instituição pública de pesquisa são mentirosos, eu estou sim acusando os pesquisadores que forneceram aqueles dados de crime de falsidade ideológica. Isso é muito grave, é gravíssimo. Então, se o presidente da República tinha suspeitas que aqueles dados eram mentirosos, ele teria a obrigação de ter aberto uma comissão de sindicância interna. Por que não o fez? E pior, me acusou levianamente ou propositadamente, eu não sei, de estar a serviço de uma ONG internacional. Isso é uma acusação muito grave, extremamente grave. Inclusive, eu fui aconselhado por colegas professores de direito aqui da própria USP que entrasse com uma ação contra o governo. Eu não o fiz porque eu entendi na época que ele estava, na verdade, fazendo um ataque forte à ciência brasileira. E não era o caso de eu responder só cuidando do meu caso, mas tornar uma posição firme em defesa da ciência brasileira.
Antes de ser diretor do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, eu fui durante 7 anos diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, no Rio de Janeiro. Isso foi durante o governo Lula. Então pode ser que o governo, de uma certa forma, me atrelava ao período passado do governo Lula. Mas eu acho que a razão é mais profunda. Desde de janeiro, o ministro Ricardo Salles vem atacando os dados fornecidos pelo INPE, pelo nosso sistema de alertas chamado DETER, com o argumento que não tinha a precisão necessária e não permitia que eles atuassem. O que é uma tremenda de uma inverdade, porque esse sistema começou em 2004 a ter seus resultados, e com ele foi possível a 3 ministros do meio ambiente, utilizando os nossos dados e tendo as ações corretas, reduzir drasticamente o desmatamento da Amazônia, que foi mais de 27 mil quilômetros quadrados em 2003 e caiu para pouco mais de 4 mil quilômetros quadrados em 2012, usando o sistema que o ministro Ricardo Salles estava usando. E desde janeiro eu o tenho confrontado, não na imprensa, mas através de notas técnicas produzidas pelo próprio INPE, ofício enviado ao ministro de Ciência e Tecnologia e também através de mensagens por e-mail ao próprio governo. Eu tenho sempre argumentado o contrário. Agora eu não sei por que o ministro Ricardo Salles adotou essa ideia que tem que contratar uma empresa estrangeira, o que o INPE já faz muito bem, com grande respeito da habilidade internacional. Então, talvez esse confronto que eu tenho mantido foi interpretado por ele como se fosse um obstáculo para fazer o que ele queria. Por que esse sistema obteve grande credibilidade internacional? Porque o órgão responsável por monitorar o desmatamento e dar os alertas é o INPE, que pertence ao Ministério de Ciência e Tecnologia. O órgão encarregado das ações de fiscalização e de coibir o desmatamento é o IBAMA, que pertence ao Ministério do Meio Ambiente. Então não há conflito de interesse. Isso é que deu a grande credibilidade do sistema brasileiro internacionalmente. E, além disso, toda a baixa do desmatamento, que na Marina Silva, depois no Carlos Mink, na ministra Isabela também continuou, é porque o sistema desenvolvido pelo INPE para o IBAMA foi por encomenda da própria Marina Silva. Ela fez a encomenda e nós desenvolvemos. Inclusive o presidente da República falou uma grande verdade, que o INPE teria passado esses dados para a imprensa antes de divulgar ao próprio governo. Não é verdade, porque o IBAMA tem acesso direto ao nosso banco de dados. Então não temos que passar nada, é só acessar. Então era a ação do IBAMA. Então todo esse trabalho feito pelo INPE foi em serviço do Brasil. Quer dizer, os pesquisadores do INPE poderiam ter continuado fazendo suas publicações científicas sem fazer esse serviço, mas atenderam uma demanda do governo e agora são atacados por fornecer dados corretos sobre o desmatamento da Amazônia, que infelizmente a comprovação de que os dados do INPE estavam corretos são as queimadas agora, queimando exatamente onde foi desmatado. Na verdade, primeiro vou fazer uma correção. O governo está correto quando diz que esse não foi 88% de aumento. Porque o que acontece? Esse nosso sistema de alerta, ele dá alertas diários da onde está ocorrendo desmatamento. Certo? Para cada alerta, nós dizemos a área aproximada de quanto houve desmatamento, para o IBAMA saber e poder priorizar as suas ações. Por quê? Porque o número de alertas é enorme. Em janeiro já foram cerca de 1.300, em julho desse ano cerca de 1.800 alertas. É claro que o IBAMA não tem uma equipe, um SWAT, para mandar fiscais para tudo quanto é lugar, né? Então, o sistema do INPE dá essas áreas para que o IBAMA possa priorizar aonde agir. O que acontece? Nós somos obrigados pela Lei de Acesso à Informação a disponibilizar esses dados na nossa página. Qualquer um pode acessar. E não é só IBAMA, as universidades acessam, trabalhos de doutorado são feitos, trabalhos são publicados.
Aliás, esses dados já deram origem a mais de 1.300 citações científicas em revistas internacionais. O que foi errado, eu acho que foi a Globo, não me lembro agora, acessando os dados, somou todas as áreas que houve de desmatamento em junho ou julho e comparou com o mesmo mês do ano passado. Isso eles fizeram erradamente, o governo tem razão, certo? Mas isso está escrito na própria página do INPE que não pode ser feito. Por quê? Porque, primeiro, o nosso sistema de alertas tem um campo divisado muito grande. Vocês, como jornalistas, sabem, quando eu abro o campo de uma lente para pegar uma câmera, eu não tenho um foco detalhado de cada ponto, certo? Então, o nosso sistema para dar alertas e fazer uma passagem rápida, o campo que ele varre é mais de 800 quilômetros. Então tem uma resolução da ordem de 60 metros. Mas esses mesmos dados são usados pelo INPE posteriormente, com outros sinais, com maior resolução, para dar a medida exata de quanto foi desmatamento. Mas por alerta não é preciso ter uma resolução. Eu não preciso saber com altíssima resolução que ele foi desmatado. Para saber a área não é necessário. E nunca foi nossa preocupação dar isso, né? Então, a primeira coisa é somar todas as áreas com uma imprecisão grande, não está correta. E a segunda coisa, eu não posso, nós chamamos atenção sobre isso, fazer comparação um dia, hoje, com o que ocorreu há um ano atrás. Porque naquele período pode ter tido nuvem. Pode ser que eles mudaram para outro lugar. Então, na própria página do INPE, quem lê o nosso sistema, chama-se Terra Brasília, está escrito lá, que para usar os dados do DETER, que é o sistema que nós chamamos de DETER, de alerta, para comparar com o que ocorreu nos outros anos, é preciso uma média de pelo menos 4, 5 meses. Porque pode ter ocorrido em dias distintos, nós não sabemos, né? No entanto, o dado consolidado que o INPE apresenta no final do ano, que o nosso sistema é chamado PRODES, tem uma margem de acerto de 95%. E nos 13 últimos anos, os dados consolidados do sistema de alerta têm estado abaixo do sistema correto. Então, nós prevemos esse ano que vai ter um aumento muito grande de desmatamento. Ou seja, o que a imprensa deveria ter feito e deve fazer, se quiser comparar realmente quanto de desmatamento, tem que esperar até novembro, quando os dados consolidados saem. Nós esperamos um grande aumento, inclusive devido a essas queimadas. O aumento das queimadas, isso já está consolidado. Esse aumento o número de focos de incêndio, nós consolidamos desde janeiro até agosto. Esse aumento é de cerca de 80%, é verdade. Ora, essas coisas têm que ser separadas, certo? Primeiro, falar dessa empresa Planet que eles pretendem, aliás, abrir um edital, mas já está a empresa Planet na cabeça deles de contratar aqui. Eu espero que, na verdade, que o Ministério Público bloqueie essa licitação. Porque nós, funcionários públicos, não podemos fazer uma licitação dando a priori a preferência para quem vamos contratar. Isso é completamente irregular, certo? Completamente irregular. Eu espero que o Ministério Público atue, aliás, como ocorreu no passado. A mesma empresa, já há 2 anos atrás, tentou também forçar que o Ministério do Meio Ambiente a contratasse, abriu licitação e foi bloqueada pelo Ministério Público. Eu espero que o Ministério Público o faça novamente, certo? Então, isso daí eu não entendo como sendo ingerência de outros países, mas isso daí é marketing de uma empresa que quer vender e convenceu pessoas lá dentro que isso é importante, né? Que não é necessário. Inclusive, eu mostrei no debate que eu tive com o ministro, antes na Globo, aliás, antes de começar, eu passei para ele informações do INPE, que nós mostrávamos os alertas, as áreas que nós estávamos mostrando. Em um lugar particular, em São Félix do Xingu, com coordenadas, quando nós mostrávamos, quando não havia nada, os dados dessa empresa Planet também não havia nada, e tudo que nós mostramos no DETER combinava com a empresa Planet, para mostrar a ele que não era necessário contratar essa empresa e tomar ação. Ele não tomou nenhuma ação. Uma área grande, eu tenho aqui, se quiser ver depois, uma área bastante grande. Não tomou nenhuma ação. Então, essa questão de contratação de uma empresa, se quiserem fazer, que o façam. É claro que o INPE não pode impedir, né? Mas nós, como brasileiros, podemos protestar. Porque
se ele diz que não tem recursos para mandar fiscais para a Amazônia, ele vai pagar, tá estimando, compra de imagem da ordem de 5 milhões de reais, mas não vai ficar nisso. Porque o que o INPE tem não é um sistema de imagem. O INPE tem todo um sistema desenvolvido com grande capacitação interna do INPE e de seus pesquisadores. As nossas imagens não são analisadas se houve desmatamento ou não, simplesmente olhando imagem. Nós temos especialistas de mais de 30 anos trabalhando sobre isso. Então, como brasileiro, eu protesto contra essa solução. Dinheiro que poderia ser empregado em mais fiscalização ou até desenvolver alguma coisa como INPE. Como eu propus a ele recusou imediatamente. Se quer melhorar o sistema, o faça. Podemos colocar empresas particulares, mas trabalhando conjuntamente com o INPE, que tem o conhecimento no Brasil, né? Desenvolvido com ciência brasileira. Ele falou que está aquém da ciência internacional nisso, não é verdade. Nós estamos no top disso, como é respeitado internacionalmente. A principal função da Amazônia é diminuir o aquecimento global e não produzir oxigênio, como alguns falam. Porque nosso aquecimento global é produzido por gases de efeito estufa que vão na atmosfera. Gás carbônio e metano, principalmente. Tem outros, mas principalmente esses dois. A melhor ferramenta que nós temos para controlar esse aumento de gás carbônio na atmosfera é a absorção de carbono pelas árvores. Porque as árvores, quando crescem, absorvem o carbono. Então, a floresta amazônica é um dos maiores absorvedores de carbono que nós temos no planeta. E esse gás carbônio, esse carbono, quando tem a queimada, ele é emitido como CO2 para a atmosfera. Então retorna tudo para a atmosfera, prejudica muito o efeito positivo que a floresta já teve. Aumenta os gases do efeito estufa, né? E além disso, outro perigo muito grande que tem é que existem estudos teóricos que mostram que se a floresta amazônica, a floresta total, não só brasileira, toda a Amazônia, foi desmatada mais que 25% ou 40%, os modelos variam um pouco, aí ela vai irreversivelmente tender para uma savana. A floresta vai acabar. Isso seria um desastre total para o nosso país. Mas o que é inevitável é que nós temos um limiar, que nós não podemos ultrapassar. Então, desde a descoberta do Brasil, se estima na descoberta do Brasil que a floresta amazônica cobria da ordem de 4 milhões de quilômetros quadrados. Desde então, nós desmatamos quase 20%, cerca de 20%. Mas o que é mais preocupante é que cerca de 11% foi a partir de 1988. Então, nós não só estamos desmatando, nós estamos desmatando uma taxa cada vez maior. Esse é o grande perigo. Então, por exemplo, quando a própria ministra da Agricultura falou hoje, eu vi que a queimada sempre ocorre e não foi a das maiores que passou, mas nós não devemos acompanhar com os piores períodos. O que nós devemos fazer é comparar com aquilo que deveria ser. Nós devemos tender para um decréscimo rapidamente, o melhor possível, para acabar com o desmatamento e queimadas. Com relação ao IBAMA, isso que nos incomodou muito, né? Principalmente quando o presidente da República falou que os dados tinham que ser passados primeiro ao governo, porque ele foi pego de calças curtas, etc. Isso me incomodou muito porque, outra vez, não se fala a verdade completa, né? Desde 2014, o INPE tem um acordo de cooperação técnica com o IBAMA de como que os dados de alerta são fornecidos ao IBAMA, certo? Como devem ser utilizados. Isso tem funcionado, funcionou bem. Só que esse acordo, o prazo de validade terminou em novembro do ano passado. E nós esperávamos que o IBAMA o renovasse. Não foi renovado, certo? Eles não se interessaram em renovar e cortaram a comunicação com o INPE. Não teve mais troca de informações e solicitações ao INPE. Embora eles tivessem acesso constante aos dados, não houve mais troca de informação. Então, quando o presidente fala que não foi informado, não é correto. Porque como o IBAMA tem acesso direto ao nosso banco de dados, eles deveriam estar analisando esses dados e deveriam informar o presidente que estava aumentando, não o INPE. Não cabe ao INPE fazer isso, né? Agora o IBAMA foi muito desarticulado, né? O ministro Ricardo Salles trocou muita gente competente, pessoas que nós conhecemos, que são especialistas, que tinham bastante
relacionamento com o INPE, e depois também nós sabemos que várias unidades setoriais do IBAMA tiveram seus chefes demitidos e ainda não foram repostos, né? Então, houve uma desarticulação do IBAMA, e mais importante que essa desarticulação é essa mensagem que o governo dá de ser contra o aquecimento global, que ambientalistas são xiitas, que é a indústria de multa, proibiu que fosse queimado o equipamento dos desmatadores ilegais. Então ele tomou uma série de medidas, dando uma indicação clara, sugerindo que não haveria mais não seria mais coibido o desmatamento ilegal. Não fez na prática isso, mas as mensagens passadas foram nessa direção. Nós não podemos esquecer que o grande progresso econômico que a Amazônia poderia ter tido já no final do século XIX, início do século passado, foi o ciclo da borracha. Esse ciclo da borracha foi destruído porque um inglês roubou sementes do Brasil e foi plantar na Indonésia as árvores de látex. Então, certamente há interesse na Amazônia dos outros países, e há grande interesse em competir com a nossa exportação agrícola, que é muito forte. Isso não há dúvida, isso sempre foi assim, o mundo sempre foi assim. No entanto, a atitude do governo mais recente de desprestigiar sua própria ciência e desprestigiar seu próprio instituto, um dos seus próprios institutos, o INPE, que tem grande credibilidade internacional, ao invés de ajudar o país, está ajudando os estrangeiros. Ele não é consciente disso. E eu acho que isso foi uma certa infantilidade até do presidente da França a colocar. Certo? Isso não é fácil fazer, não vai ser feito. Se o governo brasileiro reage a isso, reage com razão, certo? É claro que tem que reagir. A soberania é nossa. Agora, o que deve ser feito é que a solução para a Amazônia não pode dispensar uma colaboração internacional de jeito nenhum. Colaboração científica e tecnológica tem que haver. E os parceiros internacionais têm que trabalhar com o Brasil respeitando a soberania brasileira. Eu concordo com o governo. Só que a soberania brasileira é respeitada se a capacidade científica do Brasil for respeitada. Isso está sendo desrespeitado pelo nosso próprio governo.